Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá então? Na verdade, o recado que eu vou deixar agora no comecinho é o recado que eu deixei para quem ouviu o podcast sobre comentários. Eu fiz a leitura dos comentários número 4, no último que foi comentários número 5 e assim subsequente. Quem comentar a partir de agora, no episódio anterior que eu fiz, que foi comentários número 5, quem comentar lá, se quiser deixar sua história, seu registro, alguma coisa curtinha que cabe em um comentário no YouTube, vou ler quando eu fizer o próximo comentário de número 6. Tá certo? Ah, mas como é que vai ler meus comentários? Tem como... Eu queria que lesse lá... Coloca lá nos comentários número 5. Quando eu fizer o número 6, com certeza vou ler todos que estiverem lá. Tá bom? E tem um outro recado a respeito disso. Nossa, já estava esquecendo. Quando você for comentar, lembre-se que quando aparece para eu ler... aparece como nome de usuário, que às vezes é user e um número, alguma coisa assim. Então eu não consigo falar o nome. Pode ver, os comentários que eu li lá, muitas vezes estava um exemplo lá. User 123L, não sei o que. Eu falei, caramba, não é o nome de alguém, né? Eu sei que é o usuário que é criado quando a pessoa faz uma conta. Mas, se você quer que eu comente o seu nome, tá? A pessoa tal está comentando o seguinte, deixa no começo do comentário. Quando for começar a escrever o comentário, começa assim, ó, meu nome é tal... Aí você deixa seu comentário. Para que possa ter o nome, né? É complicado porque não tem o nome. E quando é só o usuário, um nome que é criado para um usuário, às vezes não dá para saber quem que é. Tá certo? Combinado? Então comente lá no episódio número 5, que foi o anterior. E quando eu ler os comentários, né, que vai ser no episódio número 6, vou ler todos desses aí que vocês vão comentar. Agora, esses episódios que eu vou fazendo antes de chegar na leitura de comentários, como esse aqui, que a gente vai bater o papo de algumas coisas, comente também, vou deixar coraçãozinho e tal, e vai ser muito legal a gente conversar sempre, tá? De qualquer maneira. Se os comentários no YouTube está sendo uma forma, que bom, né? E eu tava ouvindo o vídeo da Vânia, eu só ouvi meio por cima, porque eu também estava numa correria, e eu tentei ouvir no fone de ouvido, fazendo algumas coisas, porque eu não podia, é muito corrido. Aí eu só consegui entender algumas partes, vou ver com mais detalhes. Mas a Vânia, na história que ela estava lendo, ela comentou a respeito, parafraseando, né? Não lembro como ela falou, mas ela lendo a história, ela falou que... ela comentou algo como a igreja sempre é exclusiva quando você for orar perguntando, quando for falar de alguém da igreja para alguém, ela tem sempre que ser a exclusiva, a verdadeira, a única que existe, a detentora de tudo sobre todos, da verdade, né? Isso me fez pensar tanta coisa. Na verdade, a gente já falou muito sobre isso no podcast também, o quanto a igreja fica meio soberba entre tanta coisa, não é verdade? Então, por exemplo, vamos lá. Isso aí eu já contei exemplos da missão, mas só para a gente recapitular um pouquinho. Às vezes você vai pedir, os missionários fazem isso, né? Eu fiz muito isso. Você pode orar perguntando se a igreja é verdadeira, presta atenção na resposta, tá? Aí a gente volta, como aconteceu comigo e não só uma vez, eu voltei, a pessoa falou, não senti nada. E eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, uma senhora, falamos a mesma coisa e quando retornamos para ver a resposta da oração dela, ela falou com todas as palavras. Eu senti que não é a igreja correta para eu seguir. E o que a gente faz? Eu vou contar ainda um detalhe dessa história, né? Mas o que a gente faz numa coisa? O que eu fiz, por exemplo, na época? Aí a gente saiu da casa daquela mulher, eu e meu companheiro, né, metendo pau no que ela falou pra gente. Não pode ser verdade. Você tá louco? Não. Ela não orou direito. Olha só a prepotência que a gente vira como membro da igreja às vezes. Olha só, pensamos algo como assim, na verdade quem respondeu a oração dela foi o diabo. Meu pai do céu. Até onde vai, sabe? Até onde vai? Na verdade, a gente é uma falsa ilusão que você está dando liberdade de escolha para alguém, mas na verdade não tem nada de livre-arbítrio ali não. Não tem, sabe por quê? Nós julgamos, enquanto membros da igreja. É julgamento. Você pode orar perguntando se a igreja é verdadeira? A pessoa vai orar,
E quando voltar para você, ela vai falar assim, olha, eu senti que não é verdadeira. Ou ela vai falar assim, eu não senti nada. Sabe quem vai ser a culpada ainda? A pessoa. Ah, então ou você não orou direito, ou quem respondeu o raio da sua oração foi o diabo, o inimigo. Como é que pode existir uma prepotência como essa? E existe dentro dessa corporação. As pessoas falam que eu pego pesado quando eu falo isso, mas não é. E não é verdade. Fala, olha, eu queria tanto que você comente aqui nesse episódio se você já viu algo de prepotência a esse ponto. Alguém fala assim, pediu para a pessoa orar, ela falou que não sentiu nada, é o inimigo que não está deixando, não sei nada. Ela pode não ser... Será que não tem a opção? Não tem, né? Será que não tem a opção de simplesmente ela sentir, pô, não é bom para mim, eu não vou, e a gente deixar ela em paz porque ela está decidindo para ela? Mas a gente não faz isso. Enquanto membros da igreja, muitos de nós, principalmente missionários, ou qualquer outra pessoa, na verdade, dentro da igreja, né, que já está lá enraizado, vai falar para a pessoa, você não orou direito, você não está fazendo certo, não está abrindo o seu coração, e o diabo, sei lá, você deve estar fazendo alguma coisa errada, por isso que não está tendo a resposta. É uma coisa que, sério mesmo, se a gente parar para pensar, é uma soberba e falta de empatia imensa, né? Nunca dá certo, porque sempre você é o errado. Então, na verdade, é tudo estipulado. Quando você for orar, na verdade, o que a igreja, se ela fosse a maior sincerona do mundo, quando você for orar, a sua resposta tem que ser verdade. Porque se for qualquer outra fora de que a igreja é verdadeira, a igreja mormon é verdadeira, você já está errado na sua resposta. Na verdade, se fosse sincero, falaria isso. É complicado porque a gente julga muitas pessoas e é isso que acontece. Sempre a culpa é sua. Mas tá acontecendo alguma coisa de errado, a culpa é sua. Estou no templo orando para saber se a pessoa que eu tenho que casar é verdade, indo nos templos sempre, sempre, sempre. E dando um exemplo aqui ainda sobre isso, teve uma pessoa que foi orar para saber se ela deveria casar com uma outra pessoa da igreja. E ela estava indo no templo orando, na sala celestial, eu estou orando lá para ver se eu recebo a resposta, Ela recebeu a resposta, lembra até hoje dessa experiência. A pessoa contou pra gente, eu senti que não era boa. A pessoa não era boa, fui lá perguntar, não era boa. Só que quando eu fui falar com o bispo, a respeito da minha resposta, eu senti que não é, o bispo falou, não, mas como assim? É uma ótima pessoa para você. Eles casaram. O que aconteceu? Divórcio, logo que nasceu o primeiro filho. Vocês estão vendo onde que acontece? Como que acontece as coisas? Na verdade, as coisas são estipuladas, são estipuladas já para você, com aquela aquele falso sentimento de que as coisas estão livres. Você pode escolher se você quiser, mas o raio de uma simples oração já não aceita se você tem uma resposta diferente da estipulada. Muitas vezes, dentro da corporação Mormon, é um jogo de cartas marcadas. Não tem jeito, já é o que está lá. É um jogo de cartas marcadas. Aí é complicado, sabe? Porque eu fico relembrando aqui às vezes que eu rebati com pessoas que estavam querendo tomar suas próprias decisões. Eu fiz muito isso. É certo? Lógico que não. E muita gente, olha aí onde também está morando o perigo de você fazer parte da corporação de bobeira, é você sentir que não acho que não tenho que... Às vezes você sente. Não é pra mim isso aqui, não é pra mim isso. Mas aí vem a pressão. Nossa, mas será que é o diabo respondendo sua oração? Poxa. Aí você acaba indo para as pessoas e na verdade a culpa nem é sua, porque as pessoas vêm com o raio daquela coerção e medo que sempre tem, de falar para você, quem tá respondendo a sua oração na verdade é o diabo, você não tá orando direito. Aí a pessoa fica em dúvida com ela mesma. Sabe aquela coerção que a pessoa fica coada? Falou, então deve ser mesmo. Então, na verdade, a única resposta que eu vou ter é que é verdade, senão não vai vir, não é de Deus. O que é isso? A corporação Mormon se apropria de Cristo, se apropria do Evangelho, da única igreja verdadeira, o título é só dela, e ela se apropria também, sabe do quê? A igreja Mormon se apropria da sua vida. Ela se apropria da sua vida, porque ali, estando lá dentro, encabeçado dentro daquele jogo, é isso. É limpar a capela, é dízimo, ofertas, fazer. E posso te falar uma coisa que não é segredo para ninguém? Se tudo der errado para você, ainda é a fucking culpa sua.
Tá vendo até onde chega? Nossa, mas como você pega pesado. Tá bom. Muitos amigos e amigas que estão aqui comigo nessa batalha, nessa corrente do bem, sabem que o que eu estou falando é verdade porque já passaram por isso lá dentro. É que às vezes você está naquela famosa ala dos unicórnios, da estaca do arco-íris, que não acontece com você. Que bom, não é verdade? São coisas que a gente precisa falar. A Vânia, quando tocou nesse assunto, eu ainda falei, né, para vocês aqui agora que eu vou ver detalhadamente o último vídeo dela, mas quando ela comentou essa partinha que na verdade sempre quando você for orar tem que ser a verdadeira, que senão sua resposta já é errada automaticamente. Nem parece com outra resposta que é o diabo respondendo para você. Que coisa é essa? Inconscientemente, muitas das vezes, quando a gente está entrando na igreja, entrando naquele joguinho, recebendo coerção e medo, eles fazem pensar que é o melhor para você. E é isso. É um jogo de cartas marcadas. Se sai fora disso, o errado é você. Sempre é você. Eu fico muito pensativo a respeito dessas coisas, né? E sei lá, porque eu também vivi lá um tempão e também estava querendo de qualquer forma mostrar meu trabalho, que eu era dedicado e não sei o que tem, mas na verdade eu só estava sendo uma peça, né, pedindo inconscientemente pedindo, por favor, usem coerção e medo comigo, por favor, por favor. Tá vendo até onde chega essas coisas? Assuntos importantes que a gente tem que falar aqui. Eu sou muito grato por causa por todo mundo que ouve esse podcast, porque tá comigo aqui, dando pelo menos ouvidos ao que eu tô falando. Deixa um comentário nesse podcast a respeito disso, tá? É que eu vou ler os comentários quando vocês colocarem no episódio, mas aqui eu leio também. Eu tô falando em ler em um episódio, eu vou ler quem comentar no episódio anterior em que eu li comentários. Mas aqui eu vou ler, deixar coração, qualquer coisa eu respondo por aqui, tá? No YouTube, tá? É que às vezes você tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sempre... É interessante que eu sempre falo aqui, né? Se você tá nas plataformas de podcast, vá até o YouTube e comenta que eu consigo ver seu comentário. Aí as pessoas entram no Instagram, olha, te ouço sempre pelo Spotify e queria deixar meu comentário, como eu faço? Meu grande amigo e amiga que ouve pelo Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, vá até o YouTube nesse mesmo episódio para eu ler seu comentário, deixar um coraçãozinho para você. Pode ser? Vai ser muito legal, muito bom conversar com você. De qualquer forma. Às vezes você deixa um oi, eu lembro que eu até brinquei assim, deixa pelo menos um oi aí se você quiser comentar alguma coisa. E uma pessoa comentou, oi. Mas tá bom, eu sei que ela tá aí do outro lado. Eu volto sempre a falar, né? Às vezes você tá ouvindo o podcast no celular, às vezes você tá ouvindo no notebook, ouvindo na TV, ouvindo no tablet. Não sei de onde você tá ouvindo, né? Eu só quero que você saiba que eu sou muito grato por você estar aí do outro lado. Queria te conhecer pessoalmente. Eu falei para muita gente aqui, mas muitas dessas coisas não vão acontecer. Mas uma coisa que eu consigo sentir é a energia que todo mundo está aqui. Então eu não tenho receio nenhum em falar assim. Se você está aí me ouvindo, você é meu amigo ou minha amiga. Fazemos parte de uma corrente muito bonita, porque pelo menos a gente pode usar em comum uma única coisa. Passamos por um lugar que não foi fácil muitas das vezes e hoje nós podemos, não precisamos nos sentir um peixe fora d'água. Hoje não tem mais cartas marcadas para você, se você conseguiu se libertar. Hoje você está tranquilo, não precisa uma pessoa te chamar numa sala, falar o que você tem que fazer na sua vida. Hoje você não precisa perguntar, acredito em Deus, mesmo saindo da corporação Mormon. Hoje você não precisa perguntar nada para Deus com uma resposta estipulada já para você. Não, você faz o que você sentir. E é isso. Hoje, saindo da igreja, qualquer crença que você tenha em qualquer coisa ou em nada, tá tudo bem. O importante é saber, poxa, eu consigo ser uma boa pessoa se eu quiser, por mim mesmo. Agora, mais um recado que eu esqueci, deveria ter falado no começo, né? Todo mundo deve ter percebido que eu coloquei uns 2 episódios para trás aí, que eu falei sobre
Deixa eu lembrar os assuntos que eu coloquei. Falei sobre um episódio sobre Emma. Eu coloquei Emma Smith, que ela falou que a poligamia de Joseph Smith foi tirada do inferno, né? Veio do inferno. E também eu coloquei sobre o banco que Joseph Smith criou lá e tentou criar e acabou dando tudo errado e deu calote em todo mundo. Esses episódios que você deve ter visto, que a arte, né, a capa dele é o livro de Mormon escrito, editado no meio título, são episódios do começo, um dos primeiros podcasts. Eu repostei. Não sei se você percebeu, porque às vezes você veio acompanhar o podcast um pouco depois, ou recente, e não viu os podcasts anteriores. E por que eu coloquei episódios, repostagem sobre o banco de Joseph Smith, né, e sobre o que a Emma falou da poligamia? Porque muita gente manda mensagem no Instagram para mim, lá no Mormon Uma Ova, no Instagram, se você quiser seguir lá. Eles perguntam para mim o seguinte: olha, fala um pouquinho sobre a história da igreja, fala sobre o banco, fala sobre o que Emma achava da poligamia. Então, devido a grandes pedidos, eu só repostei o mesmo assunto, o mesmo episódio, tá? O mesmo episódio que estava lá atrás, quando eu falei sobre o banco de Joseph Smith e sobre o que Emma falou da poligamia. Porque não compensa eu vir e falar novamente, porque já está registrado isso. E foi até uma maneira legal na época quando eu falei, então eu coloquei novamente. Então se você viu alguns episódios para trás, acho que foi 2 episódios, que foi a respeito da história da igreja, quanto ao banco e o que Emma achava da poligamia, você só está, foi repostado esse podcast, você está vendo um podcast que está lá no começo, mas é bom a gente repetir, devido a muita gente pedir. Entre as histórias da igreja que pedem para eu comentar, é sobre o banco e sobre o que a Emma achava da poligamia, tá? Então, se você não viu ainda, pode rever, uns 2, 3 episódios para trás aí, e sobre isso. Mas agradeço demais você estar aí. Tem gente que fala assim para mim: eu não consigo mais deixar de ouvir seu podcast antes de dormir. Tem umas 2 pessoas que comentou algo parecido, acho que foi isso no Instagram para mim. É que às vezes eu consigo postar só tarde. Sabe por quê? Mas você, que nem uma pessoa pensou, mas você está postando às vezes 1h da manhã ou 2h da manhã algum episódio, por que você faz isso? É simplesmente pelo fato do tempo que eu estou encontrando para fazer. E eu não quero deixar de falar com vocês. Não que é um sacrifício, eu tenho que parar, fazer essa... Não, eu adoro fazer isso. Eu adoro estar aqui falando com vocês. É que às vezes eu tenho que reservar o tempo que é estipulado para mim. E às vezes eu consigo, né? Desculpa o barulho, eu também estou perto de trânsito aqui. Tem um barulho bem forte aqui de externo, às vezes você vai ouvir alguma coisa. Então, obrigado, tá? Por você estar aqui com a gente nessa. Vamos sempre conversar um pouquinho, espero fazer sempre isso, todo dia a gente bater papo um pouquinho. Não é nada cansativo para mim. Eu tenho falado para muita gente que é uma das melhores horas do meu dia, porque eu venho encontrar meus amigos e amigas. Talvez não é a melhor hora para você, você está ouvindo o quê? 18 minutos aqui. Eu espero que tenha sido pelo menos bons 18 minutos até agora, falando aqui comigo, ou me ouvindo na verdade, né? Mas para mim é muito bom. É um momento bom saber que você dedicou parte dos minutos da sua vida tão preciosa aqui comigo. E assim encerro hoje para vocês. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.